Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, inspirações, insights e até com as suas batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você se inscrever, tocar a sineta de notificações, compartilhar, comentar, dar aquele like patrão, porque aqui a gente vai produzir conteúdos fantásticos, não só para você potencializar o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá ok? E hoje, quem está aqui para fazer a nossa cabeça é a Miriam Mourão. Ela é referência em prospecção B2B, profissional de marketing, mentora e instrutora de treinamentos corporativos desde 2004. Ela também desenvolveu seu próprio método de abordagem, o DISC. Miriam, é um prazer enorme tê-la aqui. A gente batalhou muito para você vir, né? E seja muito bem-vinda ao Cabeça de Empresário. Eu que agradeço, Daniel, por estar aqui no Cabeça de Empresário para compartilhar um pouquinho aqui sobre prospecção. Compartilhar dicas, informações sobre prospecção B2B. Eu não tenho dúvida que será riquíssimo. A gente que acompanha você no LinkedIn vê o quanto você publica de conteúdos fantásticos ali. Depois a gente vai deixar o endereço das suas redes para quem quer te acompanhar e aprender com você lá, né? Porque como que você cria tanto conteúdo bom assim sobre prospecção? Primeiro o dia a dia, né, que me dá esses insights. Eu faço prospecção. Eu comecei a fazer prospecção em 2001. Então eu vi que era um gap nesse processo de vendas. Eu comecei a fazer porque jogaram isso no meu colo, né? Eu trabalhava com marketing, numa empresa de embalagens. Eu gerenciava o marketing, não era CLT. Eu nunca quis ser CLT. Fui convidada, né, para gerenciar o marketing dessa empresa. E o diretor me jogou isso no colo. Faz, porque os vendedores estão acomodados com suas carteiras, então eu comecei a fazer. E eu gostei. No começo foi super complicado, né, para qualquer um que faz prospecção. Mas eu gostei. Eu vi que era que tinha essa oportunidade no mercado de trabalhar com prospecção. Eu reduzi minha carga horária nessa empresa. Comecei a trabalhar, eu, minha filha e outras pessoas, né? Começamos a prospectar para empresas. Em 2004, como você falou, eu comecei a treinar vendedores em prospecção, mas eu faço prospecção até hoje. Por quê? Porque se eu me proponho a ensinar a fazer prospecção, a ser mentora de prospecção, fazer curso de prospecção, eu tenho que fazer também. Eu tenho que continuar fazendo, porque o mercado vai mudando. As técnicas vão mudando, processos vão mudando. Então, eu preciso sempre me atualizar. E outra, eu preciso prospectar também em vários segmentos. Eu não posso ficar fechada em um segmento. Por exemplo, tem pessoas que só prospectam tecnologia. Aí eles estão acostumados com aquele segmento. Não, eu tenho que prospectar tecnologia, seguro, caixa de papelão, placa de circuito, qualquer coisa, para entender todos os processos. Porque aí eu vou poder falar sobre prospecção com propriedade, né? Propriedade. E é só B2B que você faz? Só B2B. E como que você, assim, quando você entrou nessa empresa, foi para cuidar do marketing? Porque os vendedores estavam acomodados, ou seja, mas era para você gerar leads para eles trabalharem, não? Não, eu entrei para cuidar só do marketing. De divulgar a empresa para... Na verdade, eu nem era do segmento de marketing. Eu nunca tinha feito nenhuma faculdade de marketing, eu era publicitário. Eu tinha uma agência pequenininha na cidade do Embu. Então, eu fazia folder, catálogo, sites. Aí uma amiga minha falou assim, olha, o Carlos da Camac está precisando de uma pessoa no marketing. Vai lá, né, conversa com ele, conversei, ele gostou. Ele precisava de uma pessoa de marketing, mas que fizesse a parte de criação. Então, eu era boa nisso. A parte de criação era muito boa.
Então, eu entrei na empresa, comecei a cuidar do marketing, feiras, releases, né, anúncio, blá, 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 toda essa parte de marketing e publicidade também. E chegou um momento, numa reunião, do nada, que eu participava das reuniões de vendas, do nada ele falou assim, Miriam, eu quero que você prospecte. Te vira, pega a verba do marketing, compra um cadastro de empresa, eu quero automotivo e farmacêutico, porque os vendedores estão muito acomodados, ninguém prospecta mais aqui. Eles se acomodavam nas carteiras, né? Isso é muito comum numa empresa, numa indústria. Os vendedores criam uma carteira, então eles ficam ali mantendo aquela carteira, recebendo comissão e não prospectam mais. Isso é muito comum. Até hoje isso acontece. Então ele falou assim, vai, prospecta. Eu quero reunião. Quero que você agende reunião. E eu não sabia nem como começar a fazer isso. Nossa. Nunca Mas você aceitou? Aceitei. Você falou, vambora. Vambora, né? Peguei verba lá do marketing, comprei era um CD, né? Que a gente comprava da Fiesp, né? Uhum. Né? Comprei... era uma lista, mas não era fria. Você podia comprar... era lista fria. A Fiesp vendia essa lista. Não, mas assim, era ok, né? Era limpa, que eu quero dizer assim. Sim. Não era colhida de qualquer jeito, era uma lista certa, bem feita e com permissão para contato ou não. Não, naquela época não existia esse negócio Não de permissão, tinha isso, não. Né? Era vai que vai, Você liga pega aí. E liga, né? Então, eu peguei, separei ali entre automotivos e indústrias farmacêuticas e comecei a ligar. Você meteu a mão no telefone e ia. Não era nem por e-mail, você ia no telefone. Não tinha pouco. Em 2001, eram poucas empresas que tinham site. É. Pouquíssimo. Quem usava e-mail, muitas usavam, mas não tinha essa estrutura de você enviar e-mail como tinha hoje. Não tinha nada. Você não tinha CRM, você não tinha ferramenta, você tinha no máximo um sistema de gestão, um ERP. Não tinha nenhum programa específico para... Você não tinha nada. Você era pegava... um Excelzão. Excel, que você pegava lá uma lista e começava a ligar. Eu não tinha nem abordagem, não tinha técnica. Script nada. nenhum. Aí eu, uma semana inteirinha só ouvindo objeção, manda apresentação, aquilo de sempre, né? Não tem interesse, já tenho fornecedor, não estamos homologando, e blá, 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 blá. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso, não. Aí um comprador da Behring, um tal de Oswaldo, não esqueço o nome desse cara, ele falou o seguinte, Miriam, eu recebo por dia 20 ligações de vendedor só de caixa de papelão. Aí ele falou assim, tá, faz o seguinte, manda a sua apresentação aí da sua empresa. Qualquer coisa eu entro em contato. Ele até deu risada e falou assim, deve dar dinheiro, papelão, né? Porque parece que tem uma empresa em cada esquina de São Paulo. Olha isso. Aí quando eu desliguei o telefone, eu pensei, putz, ele falou que pede apresentação, que recebe 20 só de caixa de papelão, fora outros produtos. E para os 20, ele deve pedir apresentação como ele pediu para mim. Então, isso dá, em média, 500 e-mails de apresentação por mês. Eu pensei, pô, esse cara não abre, ele não lê isso tudo. Ele não está nem aí com a gente. E ele me colocou no mesmo patamar do que os outros 20. Não viu diferencial nenhum. Aí que me deu um insight, eu pensei, eu tenho que criar um diferencial logo no primeiro contato, na forma como eu estou falando com esse cliente potencial. Aí eu comecei a testar abordagem, e cheguei nesse modelo meu, né? Eu faço perguntas, mas eu faço perguntas fechadas. Eu induzo a pessoa a falar aquilo que eu quero que ela fale. Então, eu mapeio forças e fraquezas da concorrência. Tá? Tem os concorrentes ali, então a gente sabe quais são os mais próximos, quais são as fraquezas, e você joga a pergunta fechada para induzir a pessoa a falar aquilo que você quer. E dá um exemplo de uma pergunta fechada. O que você acha que pode melhorar no seu sistema de gestão hoje? Isso, aquilo. Você já dá até as Eu dou a múltiplas resposta, coisas. eu dou a resposta. Baseado na minha força ou na fraqueza do concorrente. E a pessoa sempre faz, ela sempre encaminha para aquilo que você sugeriu. Aí, de 0 agendamentos, eu passei a 2 a 6 por dia. Fez assim, puf. E como que te deu esse insight naquela hora de... Pesquisa de satisfação. Como eu era do marketing, o que eu fazia todo ano? Pesquisa de satisfação com clientes ativos, inativos e perdidos. Tá? Então, na pesquisa, o que você faz? O que você acha que a empresa pode melhorar? Atendimento, isso, aquilo. Então, eu usei a mesma técnica de pesquisa para prospecção.
E nisso você já criou o método ali. Você já estava desenhando ele, testando. Sim. Aí deu certo, porque eu comecei a agendar muitas reuniões com grandes empresas. Olha, Teuto, Renault, Valeo, Fiat. com o da Bering você conseguiu? Não, Na Berg não, não me atendeu não, não mais. atendeu Não, mais. É. não mandei a apresentação, já era, né? Já era, caiu lá no spam e Nossa. fica lá, né? Bom, enfim, eu agendei com a Teuto anos depois, mas não para essa empresa, mas depois. Porque ele me pediu para... Foi um gerente comercial de uma empresa de embalagem também. Ele pediu para eu agendar para uma empresa em Anápolis. Aí ele falou assim, Mira, eu vou viajar para Anápolis só para um cliente. Tenta outros. Aí eu consegui a Teuto também. Consegui a Teuto, legal. consegui acho que 6 visitas para ele em Anápolis. Ô, louco. Mas isso foi uns anos depois. Bem, enfim, aí eu comecei a prospectar. E aí os vendedores começaram a me trazer. Os vendedores da Camargo começaram a Mira, pega esse cliente, faz esse, faz aquele. Só que eu não tinha tempo para fazer prospecção o dia inteiro. Eu tinha outras atividades ali do marketing. Você ainda era, né? Você fazia Exatamente. as duas Fazia coisas. as duas atividades. Prospectava, atendia os embaldes também. Né? Os clientes que vinham de sites, de anúncios em revistas do segmento, eu atendia também. Aí eu pedi para o Carlos, né? Carlos Gouveia. Ó, Carlos, será que a gente pode reduzir a minha carga horária aqui? Em vez de vir 5 dias, né? A semana inteira, vim 3, 2 vezes por semana, o restante do trabalho eu faço em casa. Ele falou, tudo bem, reduzir meu salário, tudo bem. Aí eu comecei a prospectar, pegar contratos de prospecção. Aí fiquei 10 anos prospectando. Aí eu chamei minha filha começou a trabalhar comigo, tinha outras pessoas também que trabalhavam, e assim foi durante 10 anos. Você criou a sua empresa que chama? Na época era Maia, tá? Ainda é Maia, mas eu uso mais o Miriam Mourão. Já ficou mais forte o teu nome, né? Sim, agora ficou mais forte o meu nome. 2004 eu comecei a treinar, foi o meu primeiro treinamento de prospecção. Imagina você treinar uma equipe de vendedores com um flip chart. Eu não tinha PowerPoint, eu não tinha notebook, eu não tinha nada. Eu só tinha um flip chart. Mas foi. Foi. Teve que ir. Foi na raça. Bom, foi o primeiro treinamento, aí depois disso deslanchou. Por quê? Porque é uma necessidade do mercado. Prospecção é uma necessidade do mercado, por quê? O vendedor não gosta de prospectar. Concorda? É a etapa mais complexa do Vendedor que processo. você chama é o closer. Não. Vendedor é o closer. Executivo de vendas. É porque antes, né? Agora que tá, acho que mais essa. Agora nem sei te dizer quanto tempo, mas antes era o vendedor puro inato que fazia do começo ao fim a coisa, não é? Desde talvez prospectar até ele vender mesmo, não é isso? Mas aí, né, muitas empresas ainda usam o formato integral. O vendedor prospecta, faz a reunião, faz a proposta. Muitos tá segmentos. Errado isso, Miriam? Não, não está errado. Não. Em alguns segmentos isso é importante. Porque é um vendedor mais técnico, mais especialista. Então, às vezes, ele conversa com engenheiros. Tá? Então, ele precisa ter essa pegada muito mais técnica, muito mais especialista. Não que um SDR não possa se especializar, mas o conhecimento do SDR é sempre menor do que um conhecimento de um profissional mais técnico. E para alguns segmentos, para alguns executivos, vale a pena. Por quê? Quando você pega um processo de vendas e você faz o fatiamento, SDR faz uma parte, executivo closer, né, faz outra parte, e tem aqui uma terceira equipe, que é o customer, que faz a fidelização. O que acontece? O executivo perde o poder da carteira. A carteira não é dele. É da empresa. É da empresa. Então, tem executivo que não quer. Ele quer manter a carteira para ele. É lucrativo ter uma carteira. Sim. Então, porque ele que manda, né? Ele pula de empresa em empresa, vai rodando. ele leva a carteira. Ele leva. Ele leva. E você não sabe quanto que vale um executivo que tem uma carteira de clientes. O salário do cara vai lá para o céu. Mas, e percebendo isso, as empresas ainda ficam reféns desses executivos? Acho que não é tanto refém, né? É que, às vezes, o processo, a empresa, às vezes, ela também não acha que é interessante para ela fazer esse processo fatiado, contratar mais uma equipe, mais salário, ferramentas, né? Ter um investimento, não é só pegar uma pessoa lá e colocar para fazer prospecção. Mas também para não...
esse rapaz, vamos dizer, o vendedor, enfim, que for para lá, tem uma carteira, o salário dele está nas alturas, né? E você sempre vai ter o risco dele sair. Alguém vai pagar mais para ele vai embora. Mas aí que é uma questão da falta da empresa. O que acontece? Elas deixam muito. O que aconteceu na Camac, essa empresa que eu comecei a trabalhar com marketing e prospecção. Eu falava para o Carlos Gouveia, Carlos, você precisa visitar esses clientes. Porque se você deixar tudo para o executivo fazer, é o executivo dono da sua carteira. A empresa está investindo, né? Sim. A empresa que está investindo, mas o cliente está tendo contato só com o vendedor. É a cara da empresa para ele, ele. É o vendedor. É o vendedor. Tinha um vendedor lá, o Thomas, excelente vendedor, excelente, top. Ele saiu da Camac e levou todos. Olha aí. E o Carlos depois, né? Eu já não estava mais na empresa, ele pediu para eu fazer a recuperação de inativos, de perdidos. Ele falou, tem que recuperar a carteira do Thomas. Eu falei assim, não vou fazer, porque ele fidelizou, porque ele cuidou dessa carteira, e você não fez isso. Você já tinha avisado até, né? Porque é muito claro, né, que isso vai acontecer, Sim, né? é claro. Ele leva, Ele não tem leva. jeito. Não que ele vai levar... Às vezes ele não consegue levar 100%. Sim, mas a maior parte, geralmente... Leva. Se ele tem um bom atendimento, um bom relacionamento com o cliente, ele leva. E quando você falou, ele era um vendedor top, o que é ser um vendedor top? É um vendedor que... hoje, um vendedor que foca na necessidade do cliente. E não no seu produto, né? No seu produto. Ele foca na necessidade do cliente. Ele veste a camisa do cliente potencial. Ele entende o cliente, ele entende o mercado, ele sabe o produto. Ele é um consultor. Hoje, a pegada, o melhor vendedor, o melhor SDR, tem essa pegada consultiva, que é seguir um método spin selling. Né? Um método lá antigão, dos anos 70, né? Dos anos 80, o primeiro livro foi lançado em 88, é vendas consultivas. E o grande erro na prospecção, em vendas, é foco em produto. É querer vender, empurrar, né? Que é o que você vive falando, né, Miriam? Mas a pessoa ainda tá nisso, né? O meu produto é isso, é aquilo, ele é melhor que o outro. É o foco, que eu chamo de foco no eu, né? No eu. A pessoa tem uma necessidade de ficar falando sobre a empresa. Porque eu estou há não sei quantos anos no mercado, eu faço isso, eu faço aquilo, meu produto, blá, blá, blá. O cliente não quer saber disso. Não quer. Está nem um pouquinho interessado na sua empresa. Essa é a verdade. Não está. Você liga, quando você entra em contato com uma empresa para fazer uma prospecção, esse decisor já recebeu inúmeras ligações, ou vai receber inúmeras ligações para oferecer o mesmo produto. Ele vai ouvir as mesmas perguntas, a mesma abordagem. Então, ele não está nem um pouco interessado na sua empresa. Exatamente. Essa é a grande dificuldade dos vendedores, dos profissionais de vendas entenderem. O decisor, ele já tem, na maioria das vezes, 90% das vezes, ele já tem aquilo que você está ofertando. Já tem. Então, ele está numa zona de conforto ali. Às vezes, ele até está insatisfeito. Mas, para ele trocar, ele tem que entender um diferencial. Concorda? Para fazê-lo movimentar e gastar tempo em cima disso, né? Porque Sim. requer, às vezes, muitas burocracias para ele sair de um para o... E, às vezes, ele está ali insatisfeito, mas ele não acha que aquela insatisfação é grande o suficiente para ele fazer uma mudança. Perfeito, Miriam. E você é mais focado hoje em dia em instrução para SDRs ou não? É todo o processo até o É todo o processo. É todo o processo. Mas assim, no seu LinkedIn eu vejo mais você falar do SDR, né? É porque o SDR hoje, né, principalmente nas empresas de tecnologia, ele que está fazendo essa parte da prospecção. Até antes disso, explica para a audiência o que é ser um SDR, a sigla. SDR quer dizer Sales Development Representative. Então, é um profissional especializado em fazer essa primeira etapa, que é a prospecção. Então, pensa no processo de vendas, prospecção, né, reunião, fechamento, negociação e fechamento. Né, mais ou menos um funil. Prospecção, reunião, proposta, negociação e fechamento. Então, o SDR,
ele vai se concentrar em fazer essa primeira etapa, prospecção, que não é tão simples. Tem que qualificar o cliente potencial, quer dizer, entender se aquele cliente está dentro de um perfil adequado Para a tua empresa, para né? sua empresa. Depois, às vezes, ele tem que buscar os decisores, quem é a pessoa. Às vezes, ele tem que buscar os nomes dessas pessoas antes de ligar. Então, um processo que tem várias etapas. A prospecção ela tem várias etapas. Ter a lista, depois da lista, buscar os decisores, checar o telefone, tem que ter todo esse trabalho. Aí ele vai entrar em contato com essas pessoas. Ele pode entrar em contato por e-mail, ele pode entrar em contato por telefone, LinkedIn, etc. Agora tem o WhatsApp também, que tem o alguns WhatsApp. não é muito legal, mas Tem eu o acho, WhatsApp. né? Tem o WhatsApp também. O pessoal já incluiu o WhatsApp nesse processo. Já. Então, o SDR ele tem, por exemplo, uma meta de contatos que ele tem que fazer por dia. Por exemplo, ele tem que fazer 20 contatos por dia. Hoje. Amanhã já são 40, porque é 20 hoje, amanhã é 20. Isso vai aumentando. E ele tem que fazer várias tentativas até conseguir falar com essa pessoa. Chegou ao número X máximo de tentativas, o que a gente faz? Joga para o marketing. O marketing vai nutrir esse lead, enviar dicas, informações, que é a tal da newsletter, né? Mas só quando ele dá um ok, falando isso hoje em dia, ou não. Se ele não conseguiu falar... Se ele não conseguiu falar. Ele joga na lista. Joga para o marketing fazer, para nutrir. Fazer a nutrição. Que é o Aí esse inbound. lead vai ficar sendo nutrido lá X período. Depois ele volta para a fila de prospecção. Então é um ciclo. O pessoal acha que prospecção, o SDR vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentativas. Não conseguiu, manda aquele e-mail horroroso lá de backup, né? Que é aquele que finaliza o contato. Esse você condena, certo? É horrível mesmo, né? Odeio. Pior que é tudo igual, né? Tudo igual. Tenho tentado contato com você, mas realmente você não pode. Ou tem aqueles mais apelativos. Vou tirar o seu nome da minha lista, como você não respondeu. Nossa, eu falei assim, gente, para com isso. Como é que você joga, você fecha a porta para um cliente assim? Vou tirar o seu nome da minha... Não vou mais enviar e-mails para você, vou tirar o seu nome da minha lista. Que isso? Parece criança mimizenta, não parece? Você não me você respondeu, não quer falar comigo, não vou... verdade, Vou te né? cancelar. Vou te cancelar. Nossa, verdade. Eu não tinha parado para pensar. E é tudo igual mesmo, porque hoje em dia, Miriam, até depois a gente volta nisso que ainda tem caldo, mas existem muitas empresas que estão fazendo esse trabalho de fazer, criar, às vezes, 4 e-mails, né? Tem os textos ali. Eles disparam pelo LinkedIn, enfim, aí tem vários métodos, e eles vêm nessa cadência, né? Os e-mails são iguais, eu recebo todo dia uns 3, 4, oi, eu sou da área não sei o quê. O que você pensa desse tipo de empresa, né? Que até parece que tá crescendo isso, né? Você fala o tipo da empresa que faz o trabalho de cadência? Né? De fazer esse disparo em massa, disparo né? em massa. Não, mas com esse texto, eles te ajudam, né? Fazem o trabalho do SDR, vamos dizer, só que automatizado. Tá. Eu não sou contra a automatização, nem de e-mail, nem mensagem no LinkedIn, mas tem que saber fazer. Por exemplo, se você tem um mercado muito grande, vamos supor aqui que você vai prospectar toner. Toda empresa tem uma impressora ali, tá? De toner, vai usar um toner. Então, é um mercado muito grande. Então, você pode usar uma automatização. Você dispara os e-mails, aqueles que abriram, aí você coloca o SDR para fazer um contato por telefone. Então, isso economiza tempo. Mas vamos supor que você trabalha com um nicho muito específico. Eu tinha um cliente que estava querendo prospectar as grandes montadoras do Brasil. Quantas são? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas, então não pode queimar cliente, não pode disparar e-mails. Tem que ser fazer muito trabalho personalizado, um e-mail personalizado, tem que tentar ligar, abordar no LinkedIn, mandar um vídeo no e-mail, mandar conteúdo, tá? É um cliente que você não pode queimar, você não pode jogar fora. Cada um deles vale ouro. É mesmo. Então, a automatização, ela ajuda no processo, né, algumas etapas, mas tem que ter critério. E outro, o pessoal está fazendo uma automação muito genérica.
Os textos todos iguais. Totalmente genérica e muitos... É como se você pudesse usar o mesmo e-mail para vender, como eu escrevi um artigo, né? O mesmo e-mail para vender alface para restaurante ou vender tecnologia. É o mesmo e-mail. É muito genérico. Então, tem que ser assim. Se vocês querem automatizar, eu não sou contra. Mas separe por segmento, né? Para tentar personalizar através de máscaras, ou separe por decisores. Não pode ser a mesma linguagem, não pode ser a mesma mensagem para um CEO e para um analista. Mas eles disparam assim, ó, como se não tivesse... Porque eles perguntam, qual sua persona? Pode ser CEO, mas pode ser também a estagiária, porque muitos decisores pedem para a estagiária buscar alguma coisa no Google, né? Então ela pode ser uma influenciadora. Pode. Né? Mas aí a linguagem é outra. Sim, mas eles usam a mesma. Usam a mesma. Até porque eles não têm como separar. Quer dizer, tem. Dá trabalho, mas tem como separar. Tem como separar, mas assim, às vezes, eles puxam do LinkedIn, né? Tudo que é CEO, tudo que é gerente de marketing. A gente chegou a contratar uma época, né? Eu, por exemplo, a gente estava com problema para ter SDR, né? Não parava. E até fazia aquela mistureba, né, Miriam? Que muitos você deve saber que fazem. A SDR é o mesmo que é o closer, enfim. Porque empresas pequenas, às vezes, não tem como ter uma cadeira para cada um, né? Até porque é pouco, né? Como que você vê isso? Se há uma resolução nesse sentido, para quem não tem como preencher todas as etapas? Até gostaria que você explicasse, né? O BDR já é quem nesse processo? O BDR, o SDR é o... o prospectador, né? Se você separar mesmo, se você quiser separar mesmo direitinho, como manda a regra lá do AeroROS, lá do Receita Previsível, o SDR ele atende só embalde, então ele tem um perfil farmer, tá? É outro tipo de qualificação, inclusive. O BDR é outbound, é o hunter. Ele que vai atrás. Ele que vai atrás. Ele é um perfil mais agressivo, focado em resultados. A gente tem que analisar isso também na hora da contratação. Que perfil você quer? O LDR é o cara que só faz listas. Ou seja, ele vai para colher a lista para o BDR. Não, quer dizer, o inbound. O BDR. O BDR que trata das listas do LDR. É assim, o marketing, tudo que vem de marketing, de inbound, você conhece bem o inbound, tudo que vem de inbound cai no SDR. Então ele trata um lead que em tese está qualificado ou não, ou ele vai qualificar. Ou ele vai qualificar. Entendi. Nem sempre o que vem inbound está qualificado. Né? Quase nunca. Às vezes por exemplo, você coloca um e-book. Vem aquele monte, mas a maioria ali nem tem. Às vezes é estudante, concorrente, né? Exatamente. Aí o marketing dá uma olhada, faz a triagem, o marketing faz a triagem, passa para o SDR entra em contato e qualifica. Pergunta exatamente do que você precisa, por que você nos buscou. Ele pode aprofundar, fazer perguntas mais invasivas, por exemplo. Qual é o seu budget? Tá? Então, ele faz uma qualificação para entender se aquele lead que veio, realmente ele está... Tem fit. Tem fit e está no momento de compra ou já está lá no final, né? Já fechando. Entendi. Se tiver, já pula um monte de etapas. Não, se estiver fechando, o cara quer só um orçamento. Que a maioria vem meio assim, né? Principalmente de campanhas, por exemplo, do Google, que são mais fins de funil, né? Fim de funil. Total. Então, que para mim funciona mais assim na agência, né? São os que mesmo que vem orçamento, que às vezes ele precisa de 3 para mostrar para o chefe. E você entra nesse jogo, mas você não tem muito como fugir disso, né? Na verdade, dá para fazer uma qualificação, dá para fazer até entender a necessidade do cliente e se colocar no patamar acima, né? Porque o que acontece com o inbound? Quando esse lead ele vem inbound com uma necessidade, vamos supor que ele realmente está com uma necessidade. Ele pode estar no estágio, no primeiro estágio, pesquisando. Por exemplo, eu preciso de uma agência. Achei a do Daniel. Tá? Então, ele está no início da necessidade. Ele pode estar numa etapa mais avançada, já conversou com vários, já se reuniu. Quando ele se reuniu, por exemplo, ele fez uma reunião com você, ele já te elegeu como favorito. Gostei dessa agência, essa aqui é top.
Está dentro do que a gente precisa. Então, ele vai conversar com outro e com outro, mas você já está Tá na mente dele. dele. Ou ele pode estar lá no final do processo já fechando. Aqui é mais complicado. Porque ele já elegeu o favorito e ele vai negociar primeiro com o favorito. Ah, tá. Então ele só tá tendo você para ele ter um comparativo, de repente... o preço. Tá? Que aí cai no que a gente nunca indica consegue para os fechar. nossos clientes, né? Fala, não veja por isso, né? Veja pelo um todo, né? Tem um livro, o segundo livro do Neil Hackham, o Spin Selling 2, que ele mostra como você vai influenciar em cada etapa desse processo de vendas. Como você influencia quando o cara está com a necessidade, está vindo, né? Como você vai influenciar para você se destacar para ser o primeiro, né? Na percepção dele. Como você vai se destacar ou manipular, né? Ou trabalhar para você conseguir se destacar também quando ele já está lá na etapa lá do fechamento. Legal. É o segundo livro do Spin. Spin Selling. Bom, voltando, então, tem o LDR, que faz as listas, só busca a lista, né, para fazer a prospecção outbound. E como ele faria isso? Vai para a internet Não, geralmente, ou compra? Às vezes ele pode ir para a internet, ou às vezes a empresa compra. Tem as Big Datas também, né? Nós temos várias aí Big Datas hoje, né? Por exemplo, Econodata, Speedio, Nelway, infinidade hoje de Lead2B, Driva, que faz um trabalho muito mais projetos, né, especiais, inclusive. Tem várias hoje, Big Datas. E tem empresas que vendem listas também, dá para fazer isso. E o Google, LinkedIn também, Sales Navigator, né? Sales Navigator. Nossa, tem uma infinidade de listas ali. Já veio até com o nome, né? Você já consegue até fazer um levantamento do nome da pessoa, né? Sim. Contato, tudo bonitinho. E ele promove essas listas, mas não é ele que contata, ele só... Mas nessa listagem já tem uma qualificação que também tem que ter, né? Já tem. Ele já faz essa busca dentro de um perfil de cliente ideal. Um perfil que ele precisa. Então ele põe no Sales, por exemplo, ele já deixa redondinho. E aí... E para atender as empresas menores que não podem ter aí que é essa a dificuldade, galera, né? não tem muito o que fazer, não tem condições. Para você ter toda essa galera, você tem um custo muito alto, porque aí pensa, você tem que ter uma ferramenta para montar as listas, é um custo e não é barato. Você tem que ter o LDR ali só para fazer isso. Aí tem um profissional só para atender o inbound. Mais um salário, blá, blá, blá. Sim. Aí você tem que ter um marketing também, né? Para gerar o inbound. Aí você tem que ter o BDR com perfil Hunter para fazer a prospecção outbound. Mais um salário, mais ferramentas. E aí vai pro executivo, que é o cara que vai negociar, né? E ele que faz a proposta também. Geralmente é o executivo que faz a proposta. Faz a proposta. Aí depois tem mais a outra turma lá, que é o customer, que é o pós-venda. Que é o fidelizador. Então, é uma estrutura muito grande. Eu concordo que é uma estrutura para seguir. grande. E teria um modelo que empresas menores conseguiriam concentrar ou realmente tendo essa sabedoria, né, desses processos, você ter uma pessoa que, como um volume e a meta cai também, obviamente, porque ela não vai conseguir fazer tudo, você acha adequado por uma pessoa para fazer todo o processo? Você acha? Sales. Vendedor interno. Ele vai fazer o processo inteiro. Se você colocar, você não tem como colocar SDR, blá, 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 executivo, o Inside Sales. O Inside, ele vai fazer a prospecção, ele vai fazer a reunião. Ele pode fazer uma reunião por videoconferência. E colocar um executivo para fazer o externo. Ou, se não precisar, por exemplo, do externo... Só o Inside Sales. O Inside Sales vai fazer o processo completo. E aí, se a gente pensar em processo, a gente pode dividir, documentar, claro, todo esse processo. Eu sou sempre a favor da documentação de um departamento, né? Quais etapas, para você talvez nem precisar treinar, né? Vamos dizer, seguir isso aqui e tal. Você vai ajudando, óbvio. A pessoa ter tempo para fazer a lista, fazer o papel do L, ter o tempo do B, ter o tempo, né, de colher o que chega, que é o SDR, e fazer a reunião, marcar as calls e tal. É possível uma pessoa dentro disso, ou você não vê, você fala, olha,
o resultado poderia ser muito pequeno ou depende? Porque às vezes é pequeno porque tem muita tarefa para ser feita, né? Mas a gente está falando de empresa pequena, dá para fazer com um insight e 2 insights. É. Se uma empresa é pequena, sim. A partir do momento que ela for crescendo, ela vai investindo. Aí sim, né? Você vai pondo. Se a gente falar de uma pessoa que está começando a empreender, né? Abrir uma empresa e precisa estruturar um departamento comercial, primeiro tem que ter um sistema. Tem que ter um sistema. Tem que ter uma ferramenta, um sistema. Pelo amor de Deus, Tipo, gente. dá um exemplo. CRM. Toda empresa vai ter um sistema de gestão, concorda? Um ERP. Sistema financeiro. Não dá para ter uma planilha, você quer dizer? Só um Excelzão ali? Não, esquece. Não esquece. Eu não recomendo. Tipo um pipeline, você quer dizer? Um RD? Nossa, aí você jogou para cima esse valor aí, pipeline. Eu pensei que você falou Pipe Drive. Nossa. Pipe Drive, não. Eu que falei line, mas é Pipe Drive. Pipe Drive, tem ferramentas nacionais boas, tem até gratuitas para quem está começando, né? O RD tem uma versão gratuita que é legalzinha, ou tem a versão paga que é baratinha também. Que também é barato, a gente usa essa aí. RD, nossa, eu gosto bastante do RD. Ele é bem friendly, né? Intuitivo. Sim. Tem umas ferramentas CRM também que tem um custo legal, o Glue CRM, tem o Plumes, tem o que eu uso também, a Tendari, tem várias ferramentas nacionais interessantes. Isso é bom por quê, Miriam? Porque você organiza o processo, né, de prospecção. Você organiza o pipeline, o que está entrando. Dá para automatizar algumas tarefas, né? Dá para você ver se a pessoa abriu o e-mail, se não abriu. Né? Tem toda essa parte de métricas que você precisa entender. Traquear, né, também. Sim, você precisa entender. E você colocar ela na etapa que ela tá. Já está em proposta, está em negociação, não, já volta pro... Né? Porque na planilha você vai perder alguma informação. Sim. E ela não é tão intuitiva, por mais que você saiba montar uma boa, né? Não tem comparação. Então, assim, voltando, a pessoa pequena, ela precisa ter um sistema. Depois ela faz o quê? Ela contrata um inside, seria? Contrata um inside sales. Vamos dizer assim, já tem que ser alguém que já tem a manha, pode ser alguém que não sabe nada, mas que você vê no soft skill, ou seja... que ela tem um esforço, talvez tenha jeito. O que você recomenda? É possível contratar estagiário, né? E ensinando, treinando o estagiário, desde que esse estagiário tenha perfil. Toda vez que a gente fala em contratação, eu falo para as pessoas, analise o DISC da pessoa. Que é? Perfil comportamental. Que é o soft skill que a gente chama, né? Exatamente. Que é a parte dela como personalidade. Exatamente. Se ela é mais dominância, se ela é mais influência. Então, dependendo do seu produto, do seu objetivo, né? O objetivo daquela pessoa na empresa, aí você vai determinar o perfil mais aderente. Tá? Isso é muito importante, principalmente para vendas. Porque, como eu falei, tem um vendedor que é farmer. Ele é mais introspectivo. Ele é mais de fidelizar, de relacionamento. E tem o vendedor hunter, que é aquele que vai para cima. Você dá uma meta para o hunter, ele vai se virar para entregar aquela meta. É um vendedor com sangue nos olhos. E se eu já conversei com alguns executivos e SDS, quando eles não batem a meta, eles entram até em depressão. Eles ficam assim, tipo, sou o pior das criaturas. Nossa, ai meu Deus, né? É verdade. Ele se sente extremamente mal quando ele não consegue entregar resultado. Eu já vi até, acho que em algum conteúdo seu, que você diz que o perfil, se ele é bem treinado, ele pode ser o melhor vendedor, né? Mesmo que às vezes ele pareça ser alguém introspectivo, tímido, né? Mas que com um bom script, um bom treinamento, ele chega lá? Ou estou enganado? Não foi você que... Não fui eu que falei isso, não. Eu acho que assim, o perfil ele tem um impacto. Tem. Não que a pessoa não desenvolva. Se você pegar um perfil mais introspectivo, por exemplo, perfil de estabilidade no DISC, ele vai ser treinado, ele vai fazer. Só que é como se você colocasse uma pessoa dentro de uma caixinha que não cabe nela. Tá? Você está obrigando a pessoa a fazer algo que não está dentro do talento dela. Entendi. Então, isso ela pode desenvolver muito bem, como pode
gerar um certo incômodo dela com o tempo e ela ficar desmotivada. É. Para que ele pode gerar isso. Pode gerar Isso, claro, não vai ser saudável pela permanência e nenhum resultado Sim. talvez não aconteça. Sim. E quem tem a chance, sei lá, a opção de só escolher uma pessoa, você vai por qual? Você iria por aquele mais agressivo, mais técnico? Aí depende do produto, né? Depende do que ela vai prospectar. Como que ela vai trabalhar em vendas? Ela vai trabalhar em vendas para, por exemplo, ela vai prospectar e esse cliente tem que ficar na base, ela tem que manter aquele cliente na carteira e fazer um trabalho de cross-selling, de tentar vender mais daquele cliente, etc. Aí é um perfil farmer, né? Estabilidade com influência, porque o influencer, ele conquista o lead, é aquele cara que tem um alto índice de liderança e persuasão, e se ele tem, junto com esse perfil de influência, ele tem uma estabilidade, ele é aquele bom ouvinte, aquela pessoa que ouve, diplomático, então aquela pessoa que gosta de ir lá no cliente, desenvolver, etc. Excelente. Vai ser show. Agora, se você quer fazer uma prospecção mesmo, a entrada de cliente é aquele produto que vendeu, pronto, acabou, aí é o Hunter. Tem que ser o Hunter, Aí né? é o Hunter. Que não precisa fazer aquele Exatamente. lobby, né? Como diz. E a prospecção, nos tempos atuais, onde temos recursos, a gente fala muito da cold call, né? Você ainda acredita na cold call, mesmo que já apurado lá com quem você vai falar, mesmo que com um bom script, você não acha que é invasivo, Miriam? Às vezes o cara tá numa reunião. Ó, eu tô aqui, vamos dizer, e se alguém me ligar agora aqui, ó? Você simplesmente não atende. Não atendo. Mas, de repente, tô numa reunião que dá pra eu falar, pera só um minutinho, sei lá, atendi. E aí você vê que é um vendedor, você fala, putz, vai te vender. Ó, estamos com um lançamento novo aqui da X Incorporadora. Você não é bem pertinho de onde você está e não sei o que e tal. A ligação, então vamos falar de ligação. Ela é invasiva, você ainda acredita, mesmo com os métodos, temos WhatsApp, enfim, como que você vê isso? O Cold Call hoje, ele converte 180% a mais do que os outros canais. 180 mil? Sim. Comprovado isso? Comprovado. Pelas grandes empresas aí de Sales Engagement, as empresas que têm ferramentas de prospecção. Rive, Exact Sales, MeTime e a Salesloft, que é uma ferramenta americana. Então, eles têm vários clientes que fazem esse tipo de cadência, né? E-mails, telefonemas. Então, eles têm as métricas e o Cold Call é o ponto de contato que mais converte. Por quê? Quando você manda um e-mail, por exemplo, você recebe um e-mail, você tem lá por exemplo, um CRM. Você tem o RD Station. Então, você recebe um e-mail da empresa lá, por exemplo, da Plumes, e você lê e fala assim, mas eu já estou usando aqui do RD. Puf, você nem responde, você deleta o e-mail e pronto. Agora, se você recebe um contato da Plumes, e o cara da Plumes pergunta, Daniel, eu vi aqui, né, que você tem uma empresa de comunicação, de marketing, que vocês já estão há bastante tempo no mercado, e você tem uma equipe de vendas, qual é o CRM que você utiliza? Aí você vai falar, eu utilizo hoje RD Station. Tá, e quais são os pontos do RD Station que você acha que poderia melhorar ou que você potencializaria? Ou se naquele exemplo que você deu, você já desce, né, os 3 pontos que você sabe que é a dor que a RD tem. Exatamente. Isso, entendi. Entendeu? Então, o Cold Call ele tem essa capacidade de, através de perguntas, te gerar insights, fazer você verbalizar insatisfações, necessidades ou carências. Que o e-mail e a mensagem não tem. Não tem, nem o LinkedIn. Mas a gente precisa do outro lado nos dar essa chance, né, Miriam? Que, não sei, né, hoje em dia, eu mesmo já fiz coisas... Hoje em dia eu trato bem todos, né? Por qualquer produto que seja, mas quando a gente também faz a prospecção, que eu já também fiz
demais, não só para conteúdo, não, mas eu fiz em outros trabalhos que eu tive, né? Uhum. E é difícil a vida, né? Você Sim. toma muito Você toma muito, não. agressividade também, né? Desligar na cara. Porque Nunca a pessoa aconteceu fala, o com... que te interessa? Enfim, coisas bem absurdas, assim, né? Tipo, não te interessa o que eu tenho, você Nunca tá aconteceu. enganado, e piriri, sei lá. Você sabe que em 21 anos prospectando nunca aconteceu isso comigo? Já Nunca. aconteceu, tipo assim, por exemplo, esse eu lembro, foi recentemente. Eu estava prospectando o leitor de código de barras. Sabe aquele É um aparelhinho? aparelho que Aquele lê aparelhinho. código de Ele é barras. um commodities. Ele é igual ao Sim. Zebra, tem as marcas ali, mas são bem parecidos. O que muda ali é a qualidade. E eu entrei em contato com um supermercado, um gestor de TI do supermercado, e fiz aquela pergunta, né, fechadinha, com as opções. Ele falou assim, olha, nem me interessa isso. Por quê? Porque quando quebra eu jogo fora. Compro outro. Eu falei assim, jura que você faz isso? Você não faz manutenção? Você não troca? Não. Quebrou aqui, é tão baratinho esse negócio que quebrou aqui, eu jogo fora e compro outro. Então eu não preciso do seu serviço. Eu falei assim, legal, obrigada. Pum, desliguei. Então, Até ele te surpreendeu, me assim. surpreendeu. Então, eu nunca entrei em contato com um decisor que foi extremamente agressivo, desligou na cara. Isso, nunca vi isso. Não. Não, nunca aconteceu comigo. Mas acontece, pode até acontecer. Já aconteceu. Falou, tô numa reunião, o cara já desliga. Ele não. Tô numa reunião, pá, acabou. Ah, tá. Depois você liga, ele não atende mais porque ele já viu que é aquele número, né? Ah, você está falando de ligação no celular também, né? No celular. Ah, você acha melhor pelo fixo? É que, na verdade, pela LGPT, É verdade. o celular é pessoal, a não ser que seja um celular corporativo. Tá vendo aqui? Eu tenho 2, né? Sim. Então, se me ligar nesse, eu não atendo. Não Que é o seu atendo. pessoal. Não atendo. Só atendo quem está na minha lista. Uhum. A pessoa manda mensagem ali pelo WhatsApp, dependendo da mensagem, eu até respondo. Se for alguma coisa interessante, eu respondo. Esse celular aqui é o corporativo, então esse aqui eu Aí, atendo. vai que vai. Atendo, só não atendo quando estou em reunião, mentoria, etc. Então, eu conheço S10 que só fazem prospecção pelo celular e com excelentes resultados. Excelentes. Eles Então, ligam no ligam celular no pessoal. Liga, mas tem uma técnica para você ligar para o celular de um decisor. Não é assim, tipo, pô, ligou. Oi, fulano, aqui é a Miriam, eu sou da... Não. Tem que ter todo um trabalho antes. Você vai no LinkedIn, adiciona a pessoa aceitou. Aí você liga e fala assim, nós estamos conectados no LinkedIn. Ou você pede indicação para o influenciador. Você vai lá no LinkedIn, pergunta lá para o fulano, com quem que eu converso sobre TI, por exemplo? Aí ele vai falar, conversa com o fulano de tal. Aí você manda um e-mail, ou você manda um e-mail com o assunto indicação do, né, fulano. Total. Ou você liga e fala assim, fulano, quem me indicou para conversar com você foi o sujeito lá, o fulano de tal. Que aí ele já abre a guarda, né? Porque o que as pessoas querem é saber como que você conseguiu É sempre o meu isso, celular. Perfeito. Se você já começa a abordagem falando, consegui o seu contato através da fulana que passou, somos conectados no LinkedIn, já conversamos no LinkedIn. E quando a gente trabalha com uma lista, né? Aí você já tem lá, tal, a pessoa, enfim, tem o fit ou não, mas você não tem essa quebra. Como que seria? Tipo, eu vou ligar e vamos ver o que dá. O fixo, você tá falando? Telefone fixo? Mas nunca no celular, então essa indicação morre, né? Não, sempre penso não. no celular porque é a pessoa que vai atender, porque o fixo ela nega muito, né? Porque cai numa secretária, às vezes ela não passa. Né? Tem várias técnicas também para você ultrapassar, telefonista, né? É todo um caminhozinho, né? Aí a gente conhece no curso, na mentoria. Parece aqueles joguinhos que você tem que ficar Os pulando. atalhos. Pulando e pula outro. Sim. Sobe o morro, o barranco. Prospecção é mais ou menos isso aí, joguinho de videogame. Você tem que chegar lá no decisor. Para chegar no decisor, você tem lá, passar uma trilha, pular a ponte, subir, escalar, não sei o quê. Aí vem a pergunta, como esse cara conseguiu chegar em mim, né? Tem. E tem vários SDS que eles já vão direto no celular. Eles nem passam pela telefonista. Como que eles conseguem o celular? Ferramentas também, né? Tem ferramentas, né? Tem Lucha, Apollo, Snowville, um monte de ferramenta. Eu vi que eu entrei numa lista braba, aí eu tô... O pessoal achou seu celular no Lucha? Eu não sei aonde, mas eles estão...
E é mais negócio de apartamento agora, né? Aí, enfim, Ah, tá. Mas aí, ó, isso é diferente. É uma prospecção, pessoa física, para pessoa pra física, pessoa física. essa cai na malinha ali da LGPD. Cai total. Porque quando você faz a prospecção B2B, você, como decisor, você é o caminho para a empresa, você não é o Sim. objetivo. Você está aqui no meio, eu quero prospectar aqui a empresa. Uhum. Você é a É pessoa, só o meio o ali. meio para chegar na empresa. Uhum. Já a prospecção B2C, ela cai muito na LGPD. Essas ligações de investimentos, ligações de apartamento, Incorporadora. corporadora. É. Nossa, se você denuncia, É o que a gente faz, né? Ou vem no WhatsApp toda hora também, aí você bloqueia e denuncia e tal. Porque realmente aí é invasivo, é invasivo, né? muito invasivo. É invasivo e quando você cai numa lista, Nossa, aí eles vão repassando para outros, vira um mercado, né? sim. Eles negociam uma lista gigante, vende para um, vende para outro. Então, uma hora é o Zezinho incorporador, outra hora é não sei quem. Então você fala, meu, agora já era, meu nome já tá E por pior aí que já. eles ligam de manhã, 8 horas, né? Sábado às 8 Eles horas da manhã. ligam domingo. Nossa, é insuportável isso mesmo. Meu Deus, mas eu penso, eu sei que eles ficam em stand, né? É, E ficam lá. E às vezes domingo é um dia que a pessoa tá mais, em tese, mais tranquila, né? Pra poder falar. Talvez dê certo, não sei, pra eles. Mas é o que você falou, cai na lei lá, né? cai. Inclusive, teve algumas empresas que me procuraram para fazer mentoria para prospectar pessoa física. Eu falei assim, não dá. É muito desagradável e muito invasivo. Quando é empresa, você usa esses recursos, né? Fulano me indicou, eu quero falar sobre... Ele sabe que é um telefonema corporativo para a empresa. E fica mais profissional, né, Miriam, Fica. também. Não fica... Porque assim, muito... Fica. Você vê que a pessoa usa o celular dela. Sim. Eu tenho um cliente que eu estou mentorando, ele já até mudou de empresa, ele fechou excelentes reuniões com empresas grandes varejistas. Pensa nos grandes, os top varejistas. Ele conseguia, ele ia nas ferramentas, achava o celular do decisor e entrava em contato com o decisor. Nenhuma das ligações que eu vi dele, o decisor perguntou, não, mas de onde você está ligando? Como você conseguiu meu telefone? Por quê? Porque existe essa técnica, né? Você saber fazer a ligação. Saber envolver o cliente. Estou te ligando porque fulano Tem que ser falou. nos primeiros segundos até, São né? 60 segundos para você criar aquele insight na pessoa. A pessoa parar para te ouvir. Não conseguiu, já era. E conta um pouco mais, Miriam, você empreendendo, quando você estava naquele ponto que você pediu uma redução da sua carga horária, né? Você já partiu para o Miriam empreendedor ali, de novo, né? Que você tinha agência, depois você voltou a trabalhar, né, na empresa. Como que foi isso? Você já estava bem convicta que ia ter um sucesso, porque você abdicou, de repente, de uma parte do seu salário lá na empresa e resolveu empreender, né? Conta um pouco como foi isso. Na verdade, eu nunca gostei de ser CLT. Por quê? Porque eu acho assim, quando você é empregado, você está num nível abaixo. Né? Quando você é prestador de serviço, você está de igual para igual com aquele diretor, com aquele proprietário, com aquele CEO. Não é assim? Não é assim? Mas um nível abaixo em que sentido, assim? Você como empregado, você não fala de igual a igual, você é empregado. Tipo, você tá meio submisso. Submisso, talvez seja essa palavra. Entendi. Então, eu nunca gostei. Eu acho que eu trabalhei em 3 ou 4 empregos como CLT. Era mais, então, pela tua personalidade. Você... Também, eu tenho a personalidade, acho que é o perfil comportamental meu. Entendi. Então, eu nunca gostei. Inclusive, quando eu fiz essa primeira entrevista com o Carlos, dessa empresa da Camac, ele perguntou, você quer ser CLT? Você quer ser registrada ou prestador de serviço, PJ? Eu falei assim, PJ. Todo mundo falou assim, Samir, por que você, seus direitos, abdicou, fundo de garantia, esse monte de coisa, né? Uhum. Assim, porque para mim melhor. Primeiro porque eu ia manter a agência, né? Entendi. Eu conseguiria fazer as duas coisas em conjunto. E segundo, justamente por causa disso, porque questão de perfil mesmo. Eu conversava com o Carlos de igual para igual. Ele estava na sala dele e
debatia, quebrava até o pau comigo, tal, entendeu? De igual para igual. Então, eu tenho que ter essa troca com a outra pessoa. Entendi. Você não pode estar totalmente submissa, né? Não, Ficar não, engessado em algum não, processo e não. tal. E aí você reduziu, você foi para Seduzi empreender. e comecei a divulgar. Eu já tinha um cliente na manga, né, que queria fazer a prospecção comigo. E eu já tinha esse cliente, depois eu consegui mais 2 ou 3. E eu ficava divulgando esse trabalho através de newsletter, e-mail marketing. Só que, Daniel, naquela época, você pega aí 2001, 2002, 2003, até 2008, 2009, a telefonia era muito caro. É, Era absurdamente caro. Talvez o pessoal aqui, mais jovem, não não tenha sabe, noção de como a telefonia era cara. DDD era um absurdo. Vinha uma sim. conta assim, Ligar para absurda. celular era um... Nossa, vinha uma conta absurdamente cara. É. Aí depois a Telefônica foi privatizada, né? É. Telefônica não, como é que era? Não era Telefônica, Era a Telefônica, né? era Telesp, A de Telesp São que Paulo. foi... É, Incorporaram a Telefônica, sei lá. Telefônica e barateou muito, muito, muito. Sim. Aí veio celular, etc. Então, esse valor do telefone, da conta telefônica caiu muito. Hoje não tem, né? Conta telefônica. É plano, já vai É plano direto. e já vai. Então, naquela época, esse trabalho era caro. Uhum. Porque eu tinha que cobrar o serviço e mais a conta telefônica. E era você que fazia o serviço inteirinho? Ou você... Prospecção, sim. É? Sim. E naquela época não tinha nem ferramentas, né? Não tinha ferramenta. Eu agendava, tinha lá o meu script, eu agendava e mandava o formulário de agendamento para o cliente. Com dia, data, hora, etc. Nome da empresa, CNPJ, endereço, o decisor, e-mail do decisor, telefone, se tinha telefone direto, ramal. O que ele falou, eu escrevia, né? Porque eu não gravava, escrevia o que ele tinha falado, o dia e o horário da reunião, o endereço e tal, e mandava para o Mas pessoal. enquanto isso, na sua casa você Na fazia? minha casa. E aí você ficava fazendo o quê? Pegava uma lista, não sei de onde, ligava... Eles faziam o levantamento de lista dentro daquele segmento que eles queriam e ligava. Usava pouquíssimo e-mail, pouquíssimo. Então você ligava, aí ficava ligando, pô, consegui uma reunião. Ó, X, consegui uma reunião, toma aí, tá igual No você final falou. do dia eu enviava todos os Mas formulários. aí quando você tem 3, 4 clientes, você fazia como? Assim, um pouquinho... Aí tinha eu, a Lúcia e a outra, a Duda. Então a Lúcia fazia um meio período, por exemplo, a gente pegava, dividia. A Lúcia faz empresa de X de manhã, eu faço empresa X de manhã. A Lúcia faz empresa Y de tarde, eu faço empresa Z de tarde. Então a gente misturava. Ah, A gente entendi. fazia meio período para cada empresa. Entendi. Não era o dia inteiro uma empresa só. Porque a gente conseguia agendar muito rápido. E a Lúcia é a sua filha, ela também é boa, ela gosta de... Ela não gosta muito, mas ela era Ela não gosta. excelente para fazer. Porque ela tinha uma capacidade de poucas pessoas de criar um rapport. Então, ela, ouvindo a Lúcia fazer prospecção, você percebia a diferença na voz, no tom de voz, no volume. Então, ela entrava em rapport com a pessoa. Ela conversava exatamente, é como se ela estivesse espelhando a pessoa. Ela tinha essa capacidade de... A pessoa falava devagar, você via que ela começava a falar pausadamente. A pessoa ela acelerada, ela acelerava. A pessoa falava num tom mais alto, ela aumentava. É igual a mística do X-Men, né? Mais ou menos. Sensacional, então ela se adequa, né? E às vezes é intuitiva, ela nem pensa para fazer. Quando ela vê, ela já tá fazendo. Né? Ela teve treinamento comigo de PNL, né? Ah, é? Tá, então ela assimilou isso e ela começou a praticar e usar legal. isso. É isso que eu ia falar também com uma mentora dessa, né? Ela tinha que... Mas ela não curte fazer esse trabalho, assim. Code Call ela não curte. Agora ela continua comigo, só que ela pegou a parte de redes, atendimento ao cliente, né? Chat, etc. E ela pegou muito a parte de mídias, de redes sociais. Que ela, então, vocês têm esse serviço também para os clientes também? Não, ela faz toda a minha para divulgação. você? Então ela trabalha para Miriam Mourão. Sim, ela trabalha comigo. Ela trabalha comigo desde os 9 anos. E falando um pouco da tua mentoria e treinamentos, né, que você vende para as empresas. Quem contrata a Miriam Mourão, assim, o que ele tem de resultado, o que ele tem de serviço ali? Você treina equipes comerciais ou departamentos, ou você fornece um script? Como funciona esse trabalho? Funciona da seguinte forma, como nós falamos aqui, eu comecei a treinar em 2004.
Então, fiz vários treinamentos daqueles modelos presenciais, 8 horas de treinamento, na sala ali com um monte de pessoas de diferentes mercados, de diferentes níveis, gerentes, vendedores, etc. Então, ao longo dos anos, o que eu percebi? Que esse modelo não é tão efetivo. Qual que é o objetivo de um curso, de um treinamento? Tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. Mudança de comportamento, mudança de habilidades, etc. Só que quando a pessoa participa de um treinamento ou de um curso com outras pessoas de diversos segmentos, ela vai assimilar um pouco daquele conteúdo. Um pouco daquele conteúdo que ela vai conseguir aplicar no dia a dia. Eu percebi isso quando eu fiz um curso de coaching de vendas com uma das melhores instituições. Então, tinha várias pessoas de varejo, de serviços, né? Eu percebi que muito do que ele falou ali não fazia sentido nenhum para mim, para o meu segmento, para onde eu queria, né? Para onde que eu ia aplicar. Eu pensei, caramba, eu gastei aqui dinheiro 2 dias, a maioria do tempo aqui a gente pulou, brincou, fez não sei o quê. Aquelas dinâmicas. Aquelas dinâmicas lá. E o que eu assimilei? Uns 20%. Aí eu pensei, caramba, e pior que eu estou fazendo a mesma coisa. Estou reunindo pessoas de diferentes segmentos, dando um conteúdo muito genérico, e com certeza essas pessoas estão conseguindo assimilar e aplicar muito pouco. Aí, em 2017, comecei a pensar, vamos fazer mentoria. Aí, eu fui a primeira que começou a fazer a mentoria online, por videoconferência. Quando veio a pandemia, eu já estava, Já estava a milhão, né? Já estava a milhão. Foi em 2017 que eu comecei a fazer, para um cliente de Manaus. Tá? Ele falou assim, inviável, né? Vim para São Paulo para fazer inviável. Eu falei assim, vamos fazer em formato online. A gente começou a fazer pelo Skype. Acho que era o único que tinha. Era o único, né? Skype, eu separei, fatiei, foi em 5 dias, 5 encontros. Aí que eu criei esse modelo de mentoria. Eu vi que dava muito mais certo, porque foi focado para ele, o conteúdo foi direcionado para o segmento dele, que era automação industrial. Tá? E o resultado foi incrível. Nossa, ele até falou, nossa, foi pro vendedor dele. O vendedor dele era péssimo. Então foi um estilo Era um vendedor que estava vendedor. Foi um estilo de coaching. Entendi. Foi um estilo de coaching. Foi bem, então, fechadinho no cara. Eu vi as gravações, construir a abordagem junto com ele. Então, a mentoria é isso. É focada no segmento da pessoa, para prospectar aquela empresa, aqueles decisores. A gente monta o processo, qual vai ser o processo de prospecção para o seu segmento, e a parte de comunicação, a gente cria juntos, até as perguntas. Eu sento com a pessoa, e a gente cria todo o script, e depois eu faço a pessoa testar. Isso fica para a empresa, né? Fica para a empresa. O vendedor Inclusive, vai os vídeos embora, são gravados. Os vídeos são gravados. Que legal. Os vídeos, eles podem assistir. E o que dá de resultado no sentido que você diz é que as vendas ou a marcação de reuniões começam a acontecer? Sim, é isso? Então, tem uma taxa de resultado de 100% a mais. Por exemplo, uma grande empresa de tecnologia, que é uma franquia, elas estão com, acho que eram 8 ou 9 SDRs, e elas estavam agendando 6 por mês. Cada uma delas estavam agendando 6. Depois a mentoria mudou para 12, 14 agendamentos por mês, cada uma delas. Tá? Então, isso, a minha métrica, o meu resultado é mais ou menos acima de 100%. Só que aí depende da pessoa também aplicar, né? Sim. Tem empresas que não conseguem desenvolver, que você tem que fazer várias mentorias, tem que fazer um acompanhamento depois de 30 dias, às vezes acompanha durante 3 meses. Então, o trabalho não é só eu entregar um conteúdo e, a pessoa se vira, tchau. Não, né? É entregar o conteúdo, fazer a pessoa fazer tarefas. Mesmo que dê certo, né? Você diz, na primeira entrega, você entregou, funcionou. Funcionou, eu faço mas assim. Aí você vai acompanhando. Eu faço assim, eu faço a parte de conteúdo e prática. A gente desenvolve o conteúdo nos encontros, eu faço a pessoa fazer tarefas e aplicar no dia a dia, para ver se está gerando resultado. Do tipo, dá um exemplo. Cold call, por exemplo. Tá. Por exemplo... Reserva 1 hora para cold call. Não. Não. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre spin selling. Tá? Então, o encontro de hoje, a aula de hoje é sobre spin selling.
Então, vamos estudar o Spin Selling, o que é o método, né? As perguntas, tipos de perguntas, e eu vou dar tarefa para você. Por exemplo, eu quero que você crie pelo menos 5 perguntas problema para fazer o cliente falar necessidades ou insatisfações. Aí você vai criar. No encontro seguinte, você vai me trazer isso, ou vai deixar postado no meu Drive, a sua tarefa. Aí eu vou olhar e vou dar o feedback. Ó, essa aqui, legal, ó, vamos mudar isso aqui, vamos colocar essa introdução, vamos fechar a abordagem dessa forma. Ok? Vai testar agora. E vai testar e vai gravar. Sim, para você também ouvir e tal. Sim, para eu ouvir. Não adianta falar assim, Miriam, não deu certo. Quero ver. Quero ver. Às vezes é o tom de voz, enfim, tem um monte de coisa, né? Sim. Aí deu certo, tá fluindo, beleza. Beleza, vai aplicando para a gente depois medir o resultado, saber quantas ligações você fez, quantas você conseguiu agendar a reunião, se está dentro da métrica esperada. Tá? Porque tudo tem... Quando você pensa em um funil de vendas, você pensa, eu tenho que prospectar X para gerar X reuniões, para gerar X fechamentos. Propostas e fechamento. Então, a gente tem que analisar. Está fluindo? Prospecção? Tá, ok. Não precisa mais da Miriam. Pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Não é que eu termino o relacionamento com os meus mentorados. Tem mentorado que está há mais de 5 anos aí batendo papo comigo. Mandando áudio, perguntando. Eu não cobro, não abandono. Não cobra uma mensal, Não abandono. E você cobra o projeto, claro, deve depender do tamanho da empresa ou não? Você tem um preço fixo para mentorar? Não, o preço vai depender da necessidade. Você tem que entender o que é a dor. Sim, eu tenho que aí entender. Você passa uma proposta. Como que está o processo de vocês? Qual é o resultado que vocês esperam? Quais são as dificuldades? São os 3 pontos que eu pergunto. Qual é o processo hoje? Como que está o processo hoje? Quais as ferramentas que vocês utilizam? Qual é a necessidade quanto a metas, resultados? E qual é a dificuldade? São os 3 pontos. Baseado nisso, eu crio o cronograma específico. Aí a gente começa a trabalhar dentro desse cronograma e começa a medir o resultado. Finalizei essa etapa de conteúdo e prática. Se está gerando resultado, se está evoluindo, eles não precisam mais de mim, eles vão ter sempre a abertura para pedir informações, dicas, etc. Alguns precisam de um acompanhamento de 30 dias. Então, eu acompanho durante 30 dias para ver se realmente está fluindo, se vai precisar reestruturar. Isso você já faz na proposta. Você já tem uma ideia que vai precisar, né? Não, a pessoa escolhe. A pessoa escolhe? Ela pensa assim, eu acho que eu vou precisar de um acompanhamento aqui de mais 30 dias. Ou eu vou precisar de um acompanhamento aí de 3 meses. E você fornece os documentos escritos também, além das gravações, no sentido, Sim. Porque é o que eu falei antes, né? Eu, por exemplo, tive problema, sai a SDR, entra a SDR, a explicar tudo de novo. É porque você tem que fazer um playbook de vendas também. Você tem o playbook, é como se fosse um mapa do seu departamento comercial. Esse você não está na tua mentoria, ou tá? É trabalho deles de final de mentoria. Eles têm que me entregar o playbook de vendas. O trabalho de quem? Do comercial da empresa? Do comercial da empresa. Se tiver um inside sales só. Ele vai fazer o playbook de vendas. Porque tem um inside sales hoje, amanhã pode sair esse inside, pode entrar outro, pode contratar mais. Então, eles têm que saber o que é o departamento comercial, o que é o nosso produto, o que o nosso produto faz, quais são os nossos concorrentes. E o passo a passo muito bem detalhado, Miriam, que é importante. Tipo, se o cliente reagir para cá, você faz aquilo. Sim. Tem que ser, né? Sim. Até quando a gente monta a abordagem, a gente pensa nisso. Se eu vou entrar em contato com você, por exemplo, para oferecer um... Sei lá, o toner lá. Pode usar. Eu tenho que saber, se eu estou te oferecendo um toner, quais são as suas possíveis objeções? Eu já tenho que mapear isso. Eu tenho até uma planilha, que é a planilha de concorrentes, matriz de concorrentes, que eu mandei fazer essa planilha, e matriz de objeções. Então, a gente coloca todas as objeções que vão aparecer em todo o processo de venda. E vocês, da Miriam Mourão, fazem esse mapeamento, mesmo que um segmento você ainda nunca conhece, você levanta... Não, por exemplo, eu peço para eles fazerem. Pede para eles, essa é uma né? das tarefas que eles fazem. Vocês têm que mapear todas as objeções para a gente entender como que a gente vai lidar com elas e como a gente vai evitar que elas apareçam. Por exemplo, surgiu uma objeção nova no segmento X, vai lá e cadastra.
conversa com a equipe. Tá, como é que a gente vai lidar com essa objeção? E se ela começar a aparecer, Evoluir, é. A gente faz isso. entendeu? É um E, trabalho de equipe também. e a Miriam Mourão, como empresa, ela vem crescendo, vocês têm braço, ou Aí vocês... que tá um grande problema, viu, Daniel? É? Nossa. Como que tá Aí isso? você tocou no meu ponto. Calcanhar? Nossa, porque eu tô sobrecarregada, a Lúcia tá sobrecarregada. Esse abraço ali. Sim, eu estou fazendo muitas reuniões por dia, muitas, é coisa de, às vezes, 8 reuniões por dia, fora as mentorias de acompanhamento. Algumas mentorias eu participo até de entrevistas de SDRs. Algumas mentorias eu participo até de implantação de sistema, né, CRM. Está dentro do pacote, né? Faz parte do meu trabalho. Então, o que eu preciso esse ano é contratar uma pessoa para fazer essa parte mais operacional, de CRM, etc. Talvez a Lúcia vai começar a fazer uma parte dessa mentoria, como ela é muito focada em redes sociais. Então, talvez e-mail, a parte de e-mails, a parte do conteúdo de e-mail e LinkedIn, ela que vai assumir. Então, eu vou passar isso para ela, já me sobra mais tempo. Né? Talvez eu tenha que contratar outra pessoa. A minha neta vai trabalhar comigo. Ah, é? Tá toda a família agora. 12 anos. Ela vai pegar a parte de monitoramento dos e-mails, o e-mail mais corporativo, o e-mail de onde vem muito inbound. E você sabe que e-mail vem muito spam, né? Vem. Então, ela vai cuidar dessa parte de limpar. E você hoje em dia chegou num patamar que você escolhe quem você quer atender ou Sim, já dá, às né? vezes já faço isso. Porque não dá, né? Se você Sim. puser mais, você vai complicar quem já é um bom cliente e tal. Sim. E de repente também você galga, ou seja, seu objetivo é cobrar mais pelo cliente que tá ou ter mais clientes? Olha, eu vou colocar, né? Já estou nessa fase de colocar um curso em vídeos, curso de prospecção em vídeos, para ter um volume. Não existe ainda um curso Miriam Eu acho que Mourão de Não, prospecção? em vídeos não. Eu tentei fazer, mas estava muito caseiro, muito feio, muito ruim. Ah, precisa profissionalizar essa... Sim. Aí eu fui para estúdio, gravei, etc. Ah, já tá... Já estou começando a fazer isso. Já Ah, fiz a legal. primeira etapa. Vou fazer a segunda e a terceira etapa. Então, eu vou colocar o curso em vídeo para ganhar em volumes. Sim, que se a escala já tá lá, né? Você vai escalar a venda do curso para os SDRs, etc. A mentoria, claro que eu vou subir um pouquinho o valor para empresas. Vai ficar um pouco mais Sim. difícil, né? Na verdade, eu tenho que... esse ano e o próximo, eu quero trabalhar menos. É isso. Para escalar. Por quê? Porque olha, para você ter uma ideia, Daniel, desde o ano passado que eu estou com um livro para terminar, que é esse Perguntas. Sim. E o cara, né, o rapaz que fez a capa, que está esperando para fazer a diagramação, fica me cobrando. E eu não consigo terminar esse livro por causa da quantidade de reuniões que eu tenho e as mentorias. Então, eu preciso reduzir o meu trabalho, aumentar o valor, né? Valorizar a parte de mentoria comigo. Que já pagariam, né? Acho que no patamar que você tá, já você consegue, né, cobrar melhor. E escalar o pessoal, né? Vender mais o curso online também. Ou algumas mentorias, se der para... É que mentoria não dá para ser gravada, né? Seria Não. algo mais... enfim, mais legal. Então, ainda mais... eu valorizo a tua vinda aqui, porque eu sei o quanto é duro, né? A gente se deslocar, vir... falar aqui, né? Porque é complicado, né? A gente tá ainda numa cidade que é ruim de transitar, né? Senhora. Mas, ó, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. E se você quiser deixar uma dica para a audiência, para quem quer empreender, ou mesmo dentro dessa área de vendas, né? Todo negócio, né, gente, precisa vender, né? Um negócio só existe se ele vende algo, não é? Mesmo que artístico. É uma venda, né? Sim, e a prospecção ativa ela é muito importante. Então, a dica que eu dou é conciliar o inbound, né? O atrair o cliente potencial com a prospecção ativa, nunca descartar um ou outro. Prospecção são 3 colunas, né, que vocês precisam entender. Prospecção é o processo, é entender o seu mercado,
o seu produto, o que ele resolve, qual é a dor, né? O que o seu produto ou serviço soluciona. Entender muito a sua concorrência. Entender a dor do cliente, focar no cliente sempre. A outra coluna é as ferramentas. Ter sempre as ferramentas, a tecnologia. Hoje a gente não consegue fazer direcionar ou construir um departamento comercial sem a tecnologia, CRM, sistema, Big Data, etc. Mas o mais importante é a comunicação, que o pessoal esquece, né? A abordagem. A abordagem, eu falo que a abordagem é a chave, que vai abrir a portinha do cliente. Dependendo da chave, você não vai abrir. Tá? Então, não adianta, às vezes, investir em tecnologia, listas, CRM, software disso, software daquilo, se a abordagem, como o Daniel falou, aquele monte de e-mail horroroso, se a abordagem é péssima, tá? Então, o principal ali, numa prospecção, ainda é a abordagem. É o que você fala para o cliente e como você fala com o cliente. E cuidado pela paixão pelo produto. Ninguém quer saber quem você é, o que você fez, quantos anos você está no mercado. Bichão, tem que pegar na dor. Exatamente. Trazer, né, a pessoa, o prospect, para ele entrar na tua conversa, que nem você falou no comecinho. Conduzir ele para onde você quer. Sim. Por isso, isso está na abordagem, né? A gente só está detalhando o que seria ela, né? Então, de repente, concentrar o foco para isso, né? Sim. Tenta fazer um mapeamento, quem nunca fez ainda. Mas a prospecção, ela tem que estar, seja uma empresinha pequenininha ou uma grande. Tem que ter prospecção. Ninguém vive só do inbound, do cliente que vem. Não, tem que fazer. Tem que fazer a prospecção ativa, porque às vezes o inbound, eu conheço várias empresas que investiram anos e anos no inbound, e com mudança de mercado, mudança de cenário, agora estão, né? Investiram muito em indicação também. Sempre tive indicação, tá? Isso eu ouço muito. Falei, aí, nossa. Parou a indicação, você fica como? Acende uma vela e reza, né? Exatamente. Então, é sempre fazer. Nem que você tenha... Eu trabalho as três vertentes, né? O inbound, né? Google, redes, etc. Mídias. Nunca saia delas, né? Não. É trabalho ativo, né? Prospecção ativa. Vá até o cliente, desenvolva o cliente potencial e também as indicações. A indicação é excelente também, né? É mais fácil de fechar. Oxe, bem mais fácil. E também vender mais para quem já abriu a carteira para você, né? Também construir ativo, métodos, né? Sim, tem métodos de trabalhar o cliente ativo. É isso aí. Miriam, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu acho que foi um papo excelente. O pessoal também, com certeza, deve ter gostado muito. E eu só tenho a agradecer aí pelo conteúdo. Quem quiser acompanhar a Miriam, como eu conheci ela pelo LinkedIn, que é um maratone no perfil dela. Pode maratonar lá, que você vai depois me agradecer. Deixa aí no comentário. Ela vai passar aqui, que é meio complicadinho, Miriam, de achar você lá. É com Y, né? Então explica direitinho, pessoal, até quem tá só ouvindo. É Miriam, M-Y-R-A-N, Mourão. É Miriam com Y e N no final, Mourão. Aí que vocês vão me achar lá tranquilamente no LinkedIn. No LinkedIn. E maratone lá que vocês vão desacreditar o conteúdo que ela faz. Até os memes dela passam bons insights. É demais. Depois vocês me falam, é muito bom. Obrigado mais uma vez, Miriam. Obrigada pela oportunidade. Outra dica, última dica que eu vou dar aqui para vocês, como eu falei muito de vendas consultivas, leiam Spin Selling. É um livro dos anos 70, é um método de vendas, mas é atemporal. Leiam que vai falar muito de perguntas, e leiam o 2, que é mais processos de vendas. Perfeito, aí, mais uma dica valiosa da Miriam, tá bom? E você que ficou até agora, se ainda não fez, se inscreva no canal, deixa aquele like patrão, toque lá a sineta, comente, e é isso aí. Até o próximo episódio, valeu, um grande abraço.